Bem, aconteceu de novo. E não estou falando de ter um caroço no nariz bem antes de precisar gravar. Isso acontece o tempo todo. Entrei na loja de sucata local no sábado passado, olhei para baixo e bem ali na minha frente estava um dispositivo que eu estava procurando no eBay há um ano, talvez mais, mas nunca imaginei ver pessoalmente. E ainda assim, lá estava. Novo na caixa, ou próximo o suficiente de ter sido colocado lá, só para eu encontrar. É do ano 2000, porque é claro que é. Quer dizer, você já viu meu canal antes? E foi feito por uma empresa extinta há muito tempo chamada... Bem, todos os logotipos estão cobertos aqui. Aí vai. E de média. Dig média. Não tenho certeza de qual está correto, e ambos parecem bem estranhos. Vou com DJI média. A coisa em si também é bem estranha. Acho que é o primeiro produto, ou quase isso, em um mercado que existe há mais de 20 anos. Neste ponto, ele ainda está por aí, mas a maioria das pessoas provavelmente nunca prestou atenção nele. E também é uma entrada bem incomum no mercado inicial de tocadores de MP3. Ou mais precisamente, são dois deles. Veja, se dermos uma olhada na caixa aqui, na verdade há dois gadgets. O maior é a loja de música, que na verdade é o nome na caixa, embora você não consiga ver bem sob o adesivo de liquidação. Este é na verdade um tocador de MP3. É um aparelho fixo em vez de portátil, que é uma variedade que eu acho que a maioria de nós nunca soube que existia. Ou pelo menos não nos importamos se existe. E então, há um segundo gadget, conectado na parte superior dele. É um tocador de MP3 portátil mais convencional, chamado de alma gêmea. E essa é a parte que está me dando problemas. Veja, eles eram realmente vendidos como produtos separados. Como você pode ver aqui na parte de trás, diz que a alma gêmea era vendida separadamente. Mas honestamente, eles deveriam ir juntos. Tipo, eles realmente não fazem sentido separadamente. Então eu realmente não queria apenas comprar um. Mas eu só consegui encontrar a parte no eBay. O grandão. Eu nunca vi ninguém vendendo uma alma gêmea até agora. Como o adesivo no canto nos diz, este é um pacote combinado que foi vendido com a alma gêmea. Então ele veio com pequeno originalmente. E como eu acho que o dono anterior nunca usou, ou só usou uma vez, e então cuidadosamente empacotou de volta, talvez esperando devolvê-lo ou revendê-lo. A alma gêmea está de fato presente. Então eu finalmente tenho o sistema inteiro. Você quer dizer que está completo? Ok. Bem, na verdade não. Na verdade, há um terceiro componente neste ecossistema que nem é mencionado na caixa e que é totalmente acessível. Eu não espero encontrar um. Eu não acho que eles já tenham vendido um. Mas felizmente ele também é completamente inútil hoje em dia, por razões que eu vou explicar. Então não estamos perdendo muito. Mas é uma chatice, para ser honesto. Porque se você olhar para todo o sistema da DID Media no contexto da época, ele é realmente muito legal. E até mesmo este produto específico é muito legal. É um pouco surpreendente que ele não pareceu ir a lugar nenhum. Mesmo em uma época em que o mercado de áudio pessoal estava maduro para a inovação. Essa coisa não foi a primeira a chegar ao mercado de forma alguma. Mas vamos falar sobre os problemas que os MT3 ainda não haviam resolvido. Se você assistiu a qualquer quantidade de retroeletrônicos e YouTube, você saberá que antes da década de 2010, os tocadores de música portáteis eram um dos maiores mercados de eletrônicos de consumo. E eu acho que isso ocorre principalmente porque qualquer outra coisa que você pudesse fazer em movimento era muito estranha. Quer dizer, havia algumas empresas que mordiscavam e puxavam a ideia de tocadores de vídeo pessoais e terminais da web portáteis. E, claro, havia centenas de PDAs, alguns muito bem-sucedidos dentro seus nichos, mas muito pouco escapou de ser algo de adoção inicial, mesmo décadas depois. Mesmo os PDDs não se integraram realmente à vida da maioria das pessoas, e muito poucos gadgets portáteis realmente o fizeram, até que os smartphones modernos colocaram todas as capacidades imagináveis. Não no mesmo bloco de bolso. A música portátil, por outro lado, se integrou à vida de milhões de pessoas instantaneamente após o lançamento do primeiro Walkman, em 1979. Quer dizer, mesmo antes disso, os rádios transistorizados de bolso eram incrivelmente populares. Mas o tocador de cassete portátil da Sony permitia que você escolhesse a música que queria ouvir. E era tão pequeno que você podia tê-lo com você o dia todo. Não importa onde estivesse, ou o que estivesse fazendo. E foi exatamente isso que muitas pessoas fizeram. Mas por mais conveniente que fosse, o Walkman desencadeou toda uma indústria que passou os próximos 30 anos tentando descobrir como fazer um clone que fosse menor, maior capacidade, melhor qualidade, mais conveniente, mais barato, ou tudo isso. E eles tiveram muito trabalho pela frente porque, na maior parte, você simplesmente não conseguia ter tudo isso de uma vez. Nem mesmo a maioria deles. Nem mesmo quando o MP3 Player foi lançado. Este assunto, é claro, foi abordado em grande profundidade no YouTube, porque os tocadores de MP3 mudaram completamente a forma como as pessoas ouviam música em movimento, principalmente quando o iPod foi lançado e colocou todas as nossas coleções de música em nossos bolsos. Mas isso não aconteceu imediatamente. É geralmente aceito que o Diamond Hill PMP 300 foi o primeiro tocador de MP3 de sucesso comercial.
Mas ele foi lançado em 1998, 4 anos antes do iPod. Então demorou um pouco para acertar a fórmula. Na verdade, pelas medidas de algumas pessoas, o iPod nem mesmo dominou o mercado por mais alguns anos. Mas isso está ficando um pouco exigente para mim. O Rio era impressionante em um tipo de gadget. Ele não tinha partes móveis. Era menor que um tocador de CD, era muito legal. Mas na fria luz do dia, isto é, retrospectivamente de 2022, não era necessariamente melhor que um tocador de CD. E talvez fosse um pouco pior. Quer dizer, podemos debater a qualidade auditiva dos MP3, especialmente porque o Rio não conseguia reproduzir nada melhor que 128 kb. O que muitas pessoas diriam que é inaudível. Mas é claro que também sabemos que a maioria das pessoas não consegue perceber a diferença ou não se importa. Caso contrário, a revolução do MP3 nunca teria acontecido, já que essa taxa de bits era bem comum para a maioria dos 2000. As coisas que realmente importam para as pessoas são conveniência e praticidade. E o Rio meio que não tinha nenhuma das duas. Ele usava memória flash para armazenamento, o que era extremamente caro. Então no lançamento ele só tinha 32 megabytes. Mesmo com 128 kb, isso é apenas cerca de 2/3 de um CD típico. Você poderia reduzir a taxa de bits para caber uma hora inteira nele. Mas naquele ponto, até mesmo o ouvinte médio provavelmente notaria o áudio degradado. Você também poderia adicionar armazenamento, mas um cartão flash de 32 MB custava cerca de $200 na época, quase o mesmo preço do próprio player. E pior ainda, você ainda tinha que preencher tudo isso com um leitor de CD. Se você quisesse trocar de música, você simplesmente pegava o que queria e colocava no dispositivo. Mas você não podia fazer isso com o Rio. Ele tinha que ser conectado ao seu PC para preencher a memória interna. E embora você pudesse trocar os cartões de memória, eles eram muito caros. Você não podia simplesmente manter um monte deles com álbuns diferentes. Custava literalmente $1.000. Então, basicamente, sempre que você quisesse ouvir algo novo, você tinha que conectar seu leitor ao seu PC, executar o programa especial e então esperar enquanto ele colocava 64 megas de MP3 através de uma porta paralela de 200 kbps. E o USB poderia ter sido mais rápido. Mas você provavelmente não tinha isso. E mesmo se você tivesse, o Rio não oferecia isso. As coisas melhoraram, obviamente. A segunda versão do Rio tinha 64 megas de armazenamento e uma interface USB. Então ele provavelmente rodava bem mais rápido. Mas você ainda tinha que sentar no seu PC e esperar para carregar um álbum. Não importa quantas vezes você o ouça. E isso provavelmente doeu. Então, simplesmente usar a MP3 não fez com que esses dispositivos de áudio portáteis fossem automaticamente superiores. A única coisa especial sobre eles era que eles não pulavam. Mas os tocadores de CD contemporâneos tinham buffers de pulo. Eu tinha um e funcionava muito bem. Quer dizer, a menos que eu estivesse usando uma britadeira, o que aconteceu algumas vezes. E imagino que os corredores se beneficiariam de um dispositivo totalmente à prova de pulo. Mas acho que para a maioria das pessoas, os primeiros tocadores de MP3 eram apenas novidades, não realmente transformadores. O iPod, por outro lado, monumental como era, usava um disco rígido de vários gigabytes. Então ele podia armazenar muito mais do que um CD. Você poderia colocar toneladas deles lá, na verdade. E acho que isso foi a chave para seu sucesso. Não foi o primeiro dispositivo a fazer isso. E poderíamos falar o dia todo sobre por que ele teve sucesso enquanto seus predecessores não. Mas a questão é que ele não teria tido sucesso de outra forma. Aquele disco rígido permitiu que ele servisse como um reprodutor de música completo, biblioteca. Você não colocava apenas um álbum no seu iPod. Você colocava dezenas lá para poder decidir o que queria ouvir enquanto estava fora de casa. E isso era finalmente algo que os tocadores de CD não conseguiam igualar. Quer dizer, você provavelmente não levaria 10 CDs com você em uma corrida. Não normalmente. Mas você poderia levar 10 álbuns no seu iPod. E isso era novo e emocionante. A única questão que restava era onde você iria conseguir essa música para começar. Quer dizer, muitos de nós sabemos onde estávamos comprando nossos MP3 naquela época. Mas se você quisesse uma opção legal legítima, bem, isso era complicado. Este vídeo não é um histórico de lojas de música online. Então eu não pesquisei esta parte. Mas me lembro que antes do iTunes havia uma tonelada de fornecedores concorrentes que praticamente desapareceram agora. O que provavelmente nos diz o quão bem seus serviços funcionavam. Baixar música também custava muito em largura de banda e tempo, especialmente quando a maioria das pessoas ainda tinha conexão de escada e muitas pessoas não tinham internet. Então no interregno, se você quiser, de 1988 a 2003, quando a loja iTunes foi lançada e mais pessoas estavam começando a ter banda larga, a melhor maneira de obter MP3 era extrair áudio de CDs que você já possuía. E muitas pessoas fizeram isso. Mas isso exigia tempo, espaço no disco rígido, um computador com conhecimento suficiente para fazer isso e um entendimento do software. Nada disso era garantia na época para muito mais pessoas do que agora. E finalmente, embora houvesse muitos tocadores de MP3 disponíveis por volta de 1999 e 2000, eles eram quase todos portáteis. Eles foram feitos para competir naquele Walkman. Mas enquanto a pessoa que ouvia em seu sistema de alta fidelidade doméstico e queria usar MP3 lá, não havia tanto hardware sendo vendido para esse caso de uso, até onde eu sei. E eu acho que a maioria das pessoas presumiu que você usaria apenas o software em seu PC, o que você poderia.
Mas, novamente, nem todo mundo se sentia confortável com isso. E então não foi difícil, nesta era, para imaginar um grupo demográfico que não estava sendo atendido. Pessoas que queriam alavancar essa nova tecnologia de mídia, talvez em casa e também em trânsito. E que talvez até quisessem comprar músicas online, mas não podiam usar um PC ou a internet para fazer essas coisas, ou pelo menos prefeririam não fazer. E é isso que eu acho que a Digimedia estava mirando com essa linha de produtos. Foi originalmente vendido sob o nome MT3 Go por uma empresa chamada Memory Corporation, que eu acho que os comercializou inicialmente em algum momento de 1999. A Memory Corp durou muito pouco tempo, no entanto, antes de decidir que seu negócio não era viável, demitindo todos e alienando sua divisão de produtos de consumo. Isso foi junto com o CEO, um David Savage, para uma nova empresa, que vou continuar pronunciando. Esse é o lado errado. Digmedia. Eles renomearam o produto de MT3 Go para a loja de música menos icônica. E eu acho que isso é basicamente tudo que eles mudaram sobre ele, além da caixa de plástico. Então eu não posso ter certeza, mas eu acho que sempre que falamos sobre isso sendo vendido em 2000, poderíamos assumir que também estava sendo vendido em 1999. De qualquer forma, vamos ver como era a solução proposta pela Media. A caixa da loja de música diz que é uma jukebox digital, um tocador de CD e algo de música na web. Não há detalhes sobre isso. E naturalmente, dada a época, ele faz muitas alegações de uma revolução em como você gerencia e aproveita sua música. Confie em mim. É o que diz sobre todos os adesivos de desconto da Compusa. E então diz que você pode armazenar mais de 2.000 faixas, links para seu Hi-Fi existente. Você pode gerenciar e identificar sua música por meio de um simples teclado, download instantâneo de faixas para sua alma gêmea portátil, e ele se conecta diretamente ao seu PC para downloads rápidos de música na web. E, claro, aqui no canto. Não queremos esquecer de dizer explicitamente que é compatível com o MT3, porque essa era a maior palavra da moda da época. Finalmente, no canto superior à esquerda, podemos ver que o preço começou em US $450, que provavelmente era menor que o MSRP, e foi reduzido para ICRPS $300 antes de ser vendido. E novamente, as outras tags aqui sugerem que isso foi vendido na Compusa, embora a redução sugira que não vendeu muito, até chegar a pechincha. Então, ao lado, temos mais algumas alegações de que este é o melhor dos dois mundos. Mude a maneira como você gerencia sua gravação de música e mixagem de CDs convencionais e da internet. E muito do resto disso é meio redundante em relação ao que está na frente, exceto por esta parte aqui, que é curiosa. O formato MP3 seguro evita a pirataria e torna a codificação para o formato MT3 automática e segura. Não sei por que um consumidor consideraria isso um recurso, mas de qualquer forma, agora me parece que isso foi reembalado praticamente como novo. Então, podemos ver como ele foi enviado se o abrirmos aqui. Temos os suspeitos de sempre. Você tem seu cabo de linha K. Você tem um par de estéreo RKs para a saída de áudio. Então, você tem o par típico de fones de ouvido. Eles são feitos pela COS e estão em um desses enroladores retráteis típicos dos anos 90 que simplesmente se desintegrou quando eu o abri, o que provavelmente também é bem típico. E eu tentei estes e eles não soaram nada mal. Mas então as pequenas almofadas de espuma começaram a se desintegrar. Então, não vou tentar novamente. Há outro par de almofadas de ouvido aqui, mas você pode apostar que elas também estão se desintegrando. Então temos apenas o manual. E então, um registro e um cartão de início rápido. Nada de notável aqui. Aqui temos o CD do driver, tal como ele é. Falaremos mais sobre isso mais tarde. E então, temos um disco de amostra de alguma gravadora independente, com um monte de bandas das quais você nunca ouviu falar. A cor vermelha, o Stunt Monkey. O Acid Nine, provavelmente todos quebraram 3 meses, depois que este foi prensado. De qualquer forma, se tirarmos a camada superior, aqui estão os produtos. Esta é a loja de música em si. Claro, ali está a alma gêmea. E então, temos a fonte de alimentação para a loja de música. Então, vamos desempacotar tudo isso e colocar todo o lixo de volta na caixa. Então, esta é a loja de música em si. E da caixa você provavelmente poderia descobrir muito do que está acontecendo com ela. Mas caso você nunca tenha visto uma dessas antes, isso é o que é chamado de jukebox digital ou tocador de mídia digital. Basicamente, um tocador de MP3 gigante que deve ficar no seu sistema estéreo em vez de no seu bolso. Ele tem um disco rígido de 5 GB, e a ideia é que você carregue toda a sua coleção de MP3 para poder tocar o que quiser a qualquer momento, sem trocar nenhuma mídia. Em outras palavras, é basicamente um iPod muito grande, mas vale a pena ter em mente que o iPod ainda não existia. E na verdade a jukebox nômade criativa, que a Apple basicamente clonou para criar o iPod, pelo que entendi, provavelmente também não existia quando isso estava sendo projetado.
E esse fato surgirá novamente mais tarde. Agora, alguns tocadores de mídia digital modernos, e na verdade, alguns dispositivos muito antigos feitos não muito depois deste, podem transmitir música diretamente do seu PC. E os modernos podem até mesmo transmiti-los de serviços de internet. Mas nesta época, não se esperava que você tivesse uma rede. E na verdade, você pode nem ter um PC. O que é bom. Isso funciona bem sem um. Você pode ver que ele tem um CD-ROM embutido. E o que você deve fazer é pegar os CDs que você já tem, colocá-los aqui, e ele irá copiá-los e transformá-los em MP3 no disco rígido interno. E como eu mencionei, você ainda pode comprar dispositivos que fazem exatamente isso, completos com a parte do CD-ROM. Atualmente, eles geralmente são voltados para o mercado audiófilo e são bem caros, enquanto este era muito mais voltado para o consumidor. De qualquer forma, para ilustrar do que se trata, deixe-me conectá-lo e configurar alguns alto-falantes. Então, aqui está o sonho deste dispositivo em poucas palavras. Suponha que seja YK, e eu quero ouvir meu amigo Jeremy Blake. Quer dizer, para o YouTube, música da biblioteca de áudio. Ele não vou compor por mais 18 anos, mas não vamos nos preocupar com isso. Vou até meu aparelho de som, aperto algumas teclas e lá está ele. Você percebeu como isso foi rápido? Seria difícil fazer um álbum tocar no seu aparelho de som tão rápido. Mesmo agora, isso foi provavelmente mais rápido do que iniciar o Winamp e arrastar um álbum para ele, mesmo incluindo o tempo que levou para ligar a coisa. Caramba, isso foi mais rápido do que encontrar um CD. Abrir a caixa e colocá-lo no play. Isso é muito bom para 2022, quanto mais para 2000 você não acha? Entraremos em todos os detalhes de como fiz isso. Tão rápido. Daqui a pouco. Mas primeiro vamos apresentar o irmão mais novo. Este é, sem dúvida, o MT3 Player portátil mais barato e feio que já vi. Por outro lado, o nível estava bem baixo na época e acho que seus contemporâneos não pontuaram muito melhor. Ainda assim, seus recursos são bem fracos e não é muito confortável na mão. Então, embora supostamente tenha sido vendido como um produto independente, não tenho certeza se alguém já comprou um desses por seus méritos. O que talvez explique por que não consegui encontrar nenhum no eBay como um reprodutor de MT3. Ele reproduz MT3 aqui. É isso aí. O que torna o Soulmate especial é apenas sua relação com a loja de música. A grande aba no meio aqui é uma porta de encaixe e você pode inserir o Soulmate para transferir mídia diretamente para ele porque sim. O objetivo aqui fosse fazer uma biblioteca de MP3 que não precisasse de um PC. Como você colocaria esses arquivos em um reprodutor portátil? A loja de música não teria drivers para um Rio ou um Creative Zenith. Então o Soulmate, como o nome indica, é o parceiro perfeito que a Digimedia criou para ele. Mas isso, é claro, significa que este vídeo é realmente uma análise de dois produtos separados. E terei que abordá-los um de cada vez, começando com a loja de música. Como ele tem a maior parte da funcionalidade, sua primeira impressão será que essa coisa parece barata pra caramba. Eles definitivamente não exageraram na qualidade do plástico, dos moldes ou da tinta prateada. Tenho quase certeza de que a coisa foi conectada, testada e então colocada de volta na caixa. Porque se tivesse sido usada substancialmente, tenho certeza de que haveria manchas de plástico branco por toda a coisa. O mecanismo do CD-ROM é do tipo pop-top, curiosamente, embora tenha uma mola auxiliar na dobradiça muito frágil aqui atrás. A trava na frente pousa em um microinterruptor aqui embaixo, o que é bem típico. É isso que diz a máquina se a porta está aberta. Mas neste caso, tenho quase certeza de que eles estão contando com a mola dentro daquele microinterruptor para abrir a porta quando você aperta o botão, o que é um formato bem ruim. Eu diria que a trava também sobressai bastante. Então, quando você a abre, simplesmente bate na borda ali. E você tem que dobrar a porta um pouco. Você tem que forçá-la contra as dobradiças para fechá-la. E não tenho certeza do porquê eles fizeram isso, mas parece intencional. Essa coisa parece estar em perfeitas condições. Então, acho que é isso que ela deveria fazer. A interface do usuário é inteiramente por meio deste pequeno LCD e do teclado, o que também geralmente não é um sinal de grandes coisas por vir. Mas você verá quando ligamos, é realmente mais uma mistura, e menos um desastre. Assim como a parte superior, a parte traseira é bem austera. Há um par de RKs para conectar ao seu aparelho de som, um conector de fone de ouvido, uma porta USB e uma entrada de energia. É isso. E não há nenhum outro detalhe sobre a coisa, nada nas laterais ou na frente, exceto por esta janela do receptor. E isso é estranho, pois não veio com um controle remoto. Não há menção de um em lugar nenhum. As fotos no manual não parecem mostrar esta janela do receptor,
Então imagino que eles adicionaram isso no final da produção e nunca fizeram o controle remoto funcionar. Na verdade, há até um diodo sensor dentro. E como os controles remotos eram barato e comum no ano 2000, isso realmente parece estranho. É um lugar estranho para simplesmente desistir. Especialmente considerando como o dispositivo deve ser usado. Que tipo de coisa entrava no seu aparelho de som no ano 2000 que não tinha controle remoto? A saída para fones de ouvido também não tem nenhum tipo de botão de volume. Agora ele é ajustado digitalmente, o que não sou muito fã. Mas eles provavelmente fizeram isso para que você pudesse usar o controle remoto, o que eles nunca entregaram. Também pode ter sido apenas para economizar dinheiro, já que tenho certeza de que eles construíram essa coisa com um preço baixo. Quer dizer, eles nem colocaram o conector para fones de ouvido na frente, onde ele pertence. A Digimedia provavelmente estava cavando nas almofadas do sofá em busca de trocos para colocar essa coisa no mercado. Provavelmente é por isso que ela usa um adaptador QA externo. O motivo pelo qual os fabricantes fazem isso é sempre o mesmo. Eles não querem pagar pela certificação U para construir a fonte de alimentação em seus dispositivos, mas mesmo o mais barato, os piores tocadores de CD e toca-fitas pagam por isso de qualquer maneira. Então, se você tem um sistema estéreo, esta provavelmente será a única coisa nele com um bloco de energia separado. E mesmo que você não saiba o que é U, acho que você entenderia a mensagem quando percebesse que todo o resto que você tinha estava conectado diretamente na parede. Então, neste ponto, a máquina já está com uma aparência bem ruim e demora um pouco para começar a melhorar, mesmo depois de ligá-la. Primeiro vamos falar sobre som, e não quero dizer o que sai dos conectores RK. Como mencionei, há um disco rígido aqui, e não é ensurdecedor. Você provavelmente não consegue ouvir neste áudio aqui. Vou ter que amplificar um pouco o barrel, mas também não é silencioso. Eu consigo ouvir agora. Agora, duvido que essa coisa tenha funcionado por mais de algumas dezenas de horas, no máximo. Então, os rolamentos do disco rígido devem estar como novos, o que significa que provavelmente sempre soou como se faz. E não é tão alto assim. Mas o case de plástico barato não isola o som de jeito nenhum. Então, se você estiver em uma sala silenciosa, tipo, você sabe, a configuração ideal de audição de alta fidelidade, há uma boa chance de você ouvir. E como ele funciona no tempo todo em que a unidade está ligada, se você conseguir ouvir, vai te deixar maluco. O CD player não funciona o tempo todo, é claro, mas quando funciona, também é bem alto. Eu não tenho um CD player de sistema estéreo convencional para comparar com este, mas sinto que este é bem mais barulhento do que a maioria. Quando você toca um disco, você consegue realmente ouvi-lo entrando lá o tempo todo. É muito mais alto que o disco rígido. E novamente, isso provavelmente é só porque ele é envolto em plástico fino, em vez de aço pesado e alumínio. Teria sido muito bom se eles tivessem adicionado uma fina folha de espuma de borracha, ou algo assim para atenuar o ruído. Mas acho que isso pode ter custado dinheiro. De qualquer forma, vamos ver isso. Faça alguma coisa. O tocador de CD funciona praticamente como você espera. Você abre a tampa, dobra, até que a trava se solte, e em seguida, coloca um disco no eixo aqui. E em seguida, a instalação é o inverso da remoção. Devo salientar novamente que fechar esta porta é horrível. Se você tentar fechar a tampa casualmente, ela simplesmente se encaixa na caixa até que você a gire para o lado. Parece que foi montado errado. Olhar para esta tela é um pouco enigmático. Este é um daqueles estilos de amadores horríveis, como LCDs, de 4 linhas que só fazem letras, números e podem fazer caracteres personalizados. Mas eles não são realmente detalhados o suficiente para comunicar qualquer coisa. Este tipo de tela é geralmente uma marca de vergonha. Você só vê isso em equipamentos de última geração, quando é algo com o qual você deve interagir uma dúzia de vezes durante toda a vida útil da coisa. Como colocar um endereço IP em seu receptor estéreo caro? Isso foi uma crítica. Como interface de usuário primária, geralmente são más notícias. E com certeza essa interface é bem grosseira. Eu aposto que a maioria das pessoas não conseguiria usar esse dispositivo casualmente. Como se você mandasse alguém até o aparelho de som e pedisse para tocar alguma coisa. Acho que eles voltariam derrotados. Você teria que ler as instruções ou querer tocar uma música o suficiente para passar 10 minutos batendo nas paredes antes de conseguir entender a interface. Assim que é ligado, a loja de música pede para você digitar o nome da música que deseja. Você esperaria ver um menu neste momento com artistas, álbuns e assim por diante. Mas, na verdade, ele quer que você pesquise algo como pesquisa de texto completo. Você deve usar o teclado numérico para inserir uma consulta, e falaremos mais sobre isso mais tarde. Mas geralmente, quando um dispositivo tem apenas um teclado, isso não é um bom sinal.
Felizmente, existem essas teclas programáveis ZOB, a tela que nos dão opções de contexto mais específicas, mas elas não são tão úteis quanto você espera. Elas têm esses símbolos que realmente não explicam muito. A primeira tecla, por exemplo, parece que pode ajudar, mas na verdade é o Lucky Dip, que é um recurso muito legal, honestamente. Ele embaralha músicas de toda a sua biblioteca, ou de um artista ou gênero específico, o que era praticamente impossível com qualquer outra coisa que não fosse um PC no ano 2000. Mas eu não diria que vale a pena ser o destaque na IO. As outras duas teclas programáveis são igualmente desconcertantes e, para economizar seu tempo, nenhuma delas o levará a um menu de biblioteca de navegação no estilo do iPod. Por que não há um? Este dispositivo é navegado apenas por pesquisa, até onde eu sei. Agora, como mencionei antes, o iPod ainda não existia. E eu nem acho que os dispositivos que o iPod clonou existiam ainda. Havia pouco ou nada no mercado que pudesse armazenar música suficiente para que uma interface de biblioteca fizesse sentido. Então, sejamos realistas, ninguém sabia como fazer isso corretamente ainda. Não havia um modelo para essa interface, pelo menos não entre os produtos de consumo. E não é tão surpreendente que os designers deste dispositivo não tenham pensado em imitar o ato de folhear uma coleção de CDs ou vinis. Isso era algo fácil de perder. Ainda assim, com a visão retrospectiva de 2022, podemos perceber que, mesmo na época, era bastante estupefaciente enfrentar isso quando tudo o que você quer fazer é toque alguma música. E talvez você não saiba exatamente o que. Se você não tem uma lembrança completa de toda a sua coleção de músicas, se você está procurando o nome de um artista, mas não tem certeza do que é, você ficaria meio preso aqui, a não ser que você aperte o shuffle e espere pelo melhor. Nós daremos uma olhada mais de perto na biblioteca e nos recursos de pesquisa em breve, mas vamos seguir o fluxo de trabalho aqui. Com esta máquina recém-saída da caixa, você precisaria copiar um CD para obter alguma música para começar. Então, nós temos um lá. E é claro que isso pode funcionar como um CD player comum, e essa parte é bem direta. Tudo o que fazemos é apertar CD e pronto. Você pode apertar play, e aí está a sua música. E este é um CD player bem simples. Você basicamente tem que pausar, reproduzir a próxima faixa, e é isso. Você não pode buscar. Você não pode fazer reprodução programada, nada disso. Há opções para shuffle e repeat, mas elas estão meio que enfiadas aqui em um botão do teclado numérico, e você realmente não consegue dizer se eles estão em vigor quando ele está pausado. Você tem que apertar play para que eles apareçam. Então isso realmente parece um recurso de última hora. Para chegar à interface de extração de CD, saímos do CD player, e então pressionamos a tecla programável com o símbolo de gravação. E este é de fato o menu de gravação, o que parece muito emocionante por um momento. Você pode pensar que é para gravar um CD de seus MP3, e isso seria muito legal, muito à frente de seu tempo. Eu não acho que as pessoas normalmente faziam isso até o iTunes ser lançado em 2003, mas nada tão emocionante assim. O registro se refere aqui à extração de um CD, e isso parece um uso estranho de terminologia. Mas para ser justo, a maioria das pessoas no ano 2000 provavelmente nunca tinha gravado ou extraído um CD. E o análogo mais próximo do que faremos aqui, pegar o conteúdo do CD e colocá-lo no dispositivo, seria gravar como com uma fita. Além disso, depois de um moda, isso faz muito mais sentido do que você imagina, mesmo no contexto de copiar um CD. E você verá o que quero dizer em um minuto. O que é particularmente estranho é que a opção de mixagem aparece aqui. Agora, isso realmente não pertence a este menu. Falarei mais sobre mixagens mais tarde. Mas só para você entender, no livro da Digimedia, uma mixagem é o que hoje consideramos uma lista de reprodução. Então, é apenas um monte de faixas no seu dispositivo que você está tocando em uma ordem específica. Agora, as listas de reprodução como um conceito eram totalmente novas. E o vocabulário provavelmente ainda estava em fluxo em 1999, quando isso foi projetado. Então, não lamento tanto isso. Mas não sei o que ele está fazendo aqui no menu de gravação. Você não está fazendo nenhuma gravação. Tudo o que ele faz é permitir que você reúna sua coleção de mídia existente em listas de reprodução, e há um lugar muito mais intuitivo para isso que você verá mais tarde. Apenas uma escolha bizarra. De qualquer forma, ele nos diz quanto espaço ainda está livre no disco em porcentagem. O que faz sentido, porque este dispositivo pode gravar em várias taxas de bits. Então ele não pode nos dizer quantos minutos é. E a maioria dos consumidores provavelmente não gostaria de ver a contagem bruta de megabytes. Então esta é a melhor opção disponível de qualquer maneira. Se quisermos copiar um CD, pressionamos CD. E agora temos outro tipo de interface confusa, pelo menos para mim. Eu nunca teria descoberto isso sem ler o manual. Isso nos mostra a lista de faixas no disco e, claro, não há nomes para elas. Isso é antes da era do Grace Note, e não há conexão de internet para CDB. E eu não acho que muitas coisas suportassem texto de CD na época. Então o dispositivo não pode saber qual disco está no leitor. Isso é normal. O problema é que esta interface certamente parece para mim que está me pedindo para escolher uma faixa para copiar,
e não há nenhum botão para todos. Então eu estava bem confuso aqui. Na realidade, se eu apenas apertasse OK, ele vai começar a copiar o disco inteiro. Isso, na verdade, lista as faixas que ele vai capturar e está me oferecendo uma escolha. Se eu não quiser copiar um disco inteiro, eu posso pressionar essa tecla Delete aqui embaixo no teclado numérico para remover as faixas da lista a serem copiadas. Então essa é realmente uma interface legal. Isso é mais elegante do que precisava ser, mas essa tecla Delete realmente precisava estar aqui embaixo do visor. Então eu a associei com as opções na tela. Eu nem percebi que ela estava lá até ler o manual. De qualquer forma, quando clicamos em OK, ele nos pergunta em qual qualidade queremos gravar. E se você me perguntar o que essas opções significam, eu não posso te dizer exatamente porque a Digimedia não especifica as taxas de bits em nenhum lugar na documentação. E é impossível olhar os arquivos reais. Veja, lembra quando olhamos para a lateral da caixa e ela disse que tinha MP3 seguros que impediam a pirataria? O que eles queriam dizer é que os MP3 armazenados no disco são criptografados. E de fato, a Digimedia detinha algumas patentes sobre esse processo. E com certeza, quando retirei o disco rígido e dei uma olhada no que havia nele, descobri que não tinha MBR nenhum sistema de arquivo padrão e nada que parecesse um cabeçalho de MP3 flutuando no mar de bits no prato. Suponho que a intenção deles era tornar impossível usar esse dispositivo para ripar vários discos e, em seguida, retirar o disco rígido e descarregar todos eles. E isso é bem bobo por vários motivos. Por um lado, presumo que a criptografia não seja particularmente robusta, mas também você precisaria de um PC para fazer qualquer coisa com esse disco rígido. E se você fosse esse tipo de nerd, teria apenas um programa gratuito de extração de CD. De qualquer forma, meu único palpite é que a Digimedia fez isso como uma finta. Eles estavam tentando não parecer um alvo atraente para a RIAE, embora seu produto nunca tivesse chegado nem perto do topo da lista de alvos para começar com. Para o que vale a pena, um artigo contemporâneo sugere que as taxas de bits que a alma gêmea suportava eram 96%, 122 e 128 kbb. Bem típico para a época. E provavelmente correspondem às opções SP, LP e LP. Então, vamos com isso e seguir em frente. Depois de selecionar um nível de qualidade, somos solicitados a inserir um artista. E finalmente é hora de falar sobre a coisa que tenho evitado até agora. Entrada de texto. Este dispositivo foi criado para ser uma biblioteca de mídia completa, o que significa que você precisa nomear tudo o que colocar aqui. Ele não sabe os nomes dos CDs, então? Então, espera-se que você insira esta pequena tela de 2 linhas e um teclado numérico de 10 teclas com nomes de artistas, álbuns e até faixas. Tanto para ripar discos quanto para pesquisar músicas. Agora, obviamente, isso parece uma dor gigantesca no traseiro, mas em uma jogada incrível do ano 2000, a Digimedia licenciou o T9. Se você tiver menos de, eu não sei, 30, você pode não se lembrar do T9. Na verdade, minha namorada é vários anos mais velha que eu, e ela também não se lembra. Mas se você estivesse enviando muitas mensagens de texto, ou, Deus me livre, navegando na web móvel em, digamos, 2003, você ou adorava ou detestava o T9. Veja, a maneira normal de inserir texto em um teclado de discagem de celular, por exemplo, era pressionar cada tecla repetidamente até alternar para a letra ou o símbolo que você queria. E a loja de música pode fazer dessa forma, se você quiser. Então, vamos ver como é. Suponha que eu esteja copiando o sistema de um CD para baixo. Então, quando eu entro no sistema, temos que fazer 7 4 vezes para um S, e então 9 3 vezes para um Y. E então 7 4 vezes novamente para um S, e assim por diante. Este é um nome de 15 caracteres e leva, eu acho, mais de 40 pressionamentos de tecla para entrar dessa forma. Bem miserável. A solução para essa miséria havia um produto de entrada de texto preditivo extremamente antigo chamado T9. A ideia é que você simplesmente pressione as teclas com as letras que deseja uma vez para cada letra. E ele aplica um dicionário para descobrir quais palavras você poderia ter querido dizer. E a partir daí ele usa pesos e análise gramatical para adivinhar qual palavra você provavelmente quis dizer. Então, se voltarmos e ligarmos o T9 novamente mantendo essa tecla pressionada, lá está. Para digitar no sistema de add-on, nós apenas digitamos as letras que eu quero. Isso foi tão rápido que eu nem precisei cortar. Isso funciona muito melhor do que você esperava. Era um nome de 15 caracteres, e eu pressionei as teclas 15 vezes. Mas tinha algumas desvantagens. Primeiro, as palavras tinham que estar em seu dicionário. Se não fosse como uma palavra normal em inglês, então você tinha que voltar ao antigo estilo de entrada de pressionar o botão repetidamente. Além disso, enquanto você digita, o texto no campo de entrada muda constantemente para qualquer que seja seu último palpite. Então ele alterna distraidamente entre um monte de palavras totalmente sem relação enquanto você digita. E finalmente, se você digitar sua palavra inteira e o palpite final do T9 estiver errado, então você tem que pressionar o botão da próxima palavra repetidamente enquanto ele alterna entre todas possível palpite.
E quase nunca há um botão de palavra anterior. Então, se você exagerar, terá que dar a volta completa novamente. Obviamente, esse sistema não é perfeito, mas funciona muito bem com a maioria das palavras comuns em inglês. E como a maioria das músicas nesse mercado-alvo provavelmente eram nomeadas com palavras comuns em inglês, então isso era um ajuste decente. Claro, se você estivesse ouvindo um monte de metal industrial alemão ou black metal norueguês, você teria que digitar tudo letra por letra de qualquer maneira. Honestamente, por mais irritante que o T9 pudesse ser, foi a escolha certa aqui. Este dispositivo, estou apenas supondo, provavelmente não foi muito bem sucedido. Mas sem o T9, acho que nunca teria saído da prancheta. Seria simplesmente muito tedioso de usar. Depois de digitar apenas o nome de uma faixa do Sufjan Stevens, até mesmo seus próprios testadores teriam desejado devolver a coisa à loja. De qualquer forma, depois que digitamos o nome do artista, ele nos pede um título, e esse é basicamente o nome do álbum. Então colocamos algo lá e ele nos pergunta um estilo ou gênero. A lista é bem básica. Tem, você sabe, dance, pop, rock. Esse tipo de coisa. E você pode editar isso no menu principal se quiser adicionar mais. E eu já gastei mais palavras no recurso de gênero do que você jamais imaginaria que isso merecer. Não tem como valer a pena continuar falando, certo? Isso é absurdo. O que estou fazendo? É um campo de gênero. Não pode ser uma parte importante do design do dispositivo. O que ele ainda está fazendo? Por que ele ainda está falando sobre isso? Bem, você acreditaria em mim se eu dissesse que o recurso de gênero vai aparecer mais 2 vezes neste vídeo e que ele contém um recurso de reprodução essencial? Anote minhas palavras. Essa coisa é uma viagem de qualquer maneira. Com toda essa agonia fora do caminho, na verdade são menos de 10 segundos. É bem direto. Selecionamos uma opção de gênero e o processo de ripagem finalmente começa, e algo interessante acontece. Nesse ponto, a música começa a tocar enquanto está ripando. Depois de alguns segundos, você percebe que a única razão para isso estar acontecendo é se estiver ripando o disco em um X tempo real e seu estômago afunda. Isso mesmo. Se eu quiser ripar toda a façanha da moça nua, preciso deixar essa coisa parada lá por 51 minutos. E sim, é um processo único. E sim, posso ouvir enquanto está ripando, se quiser. Mas imagine ingerir sua coleção inteira de CDs assim. Gosto de pensar que eles estavam mirando em um público bem casual. Mas ainda assim, se você tivesse uma coleção suficiente para que a loja de música parecesse valer a pena, isso teria que ser pelo menos, 30, 40 discos. Você estava olhando para quase uma semana inteira de trabalho, de horas de trabalho, para colocar tudo isso nessa coisa. Só sentado lá, esperando por um para terminar, e então colocar o próximo, e esperar que termine. O que parece completamente absurdo em uma época em que CD-ROMs de 32 velocidades eram baratos e comuns em quase todos os PCs. Agora, se você está se perguntando o que acontece se você interromper no meio da cópia, a propósito, sim, você pode. Na verdade, basta obter uma faixa parcial. Ele não limpa depois de si mesmo, e não tem nenhuma capacidade de retomar sessões interrompidas. Então, se você simplesmente abrir a unidade por acidente no meio de uma cópia como eu acabei de fazer, você terá que descobrir em qual faixa falhou, excluí-la manualmente, então reiniciar manualmente a cópia, e desmarcar manualmente as faixas que você já tem em conclusão. É por isso que eu disse que fazia sentido chamar a cópia de uma gravação de disco, porque ela realmente está se comportando como se estivesse gravando, como um deck de fita. E eu acho que sei porque é assim, e falaremos sobre isso mais tarde quando abrirmos a máquina. De qualquer maneira, quando o processo de ripagem estiver completo, voltamos para o menu principal. E se quiser ouvir a música que acabou de ripar, temos de procurar por ela. Então eu digito Jeremy, e ele encontrou um rip incompleto que eu pausei uns minutos atrás. Então, para chegar ao rip completo que eu fiz outro dia, nós pressionamos o botão próximo aqui. E se você digitou o nome parcial do artista, então ele passaria por tudo que corresponde àquela busca. Eu sei que esta é a versão do álbum que eu ripei na íntegra. Então, se eu clicar em OK, ele me deixa tocar o álbum, ele diz um ali, ou eu posso passar por cada uma das faixas da UT. Se eu clicar em Play no álbum, então ele apenas o coloca para tocar. E agora funciona exatamente como o CD Player faz. É apenas uma reprodução muito básica. Pausar faixa, avançar, voltar, embaralhar, repetir. Não há busca, nenhuma reprodução programada. Nada disso. E aí está. Essa é a maior parte da funcionalidade. Essa coisa ripa discos e os reproduz. Existem alguns recursos restantes, mas eles são bastante triviais. Voltando a isso de antes, o recurso de mixagem permite que você faça listas de reprodução. E é um pouco desajeitado. Mas não é tão ruim, dada a idade. Se entrarmos na mixagem de gravação aqui, podemos criar uma nova ou editar uma existente. Se você fizer uma nova, você só precisa dar um nome a ela, e ela aparecerá em qualquer lugar como se fosse um álbum.
Depois de dar um nome, você procura por alguma música para adicionar e pode escolher um álbum ou uma faixa individual. É uma lista de reprodução. Depois de adicionar uma faixa, ele pergunta se você deseja adicionar mais músicas a essa mixagem. E toda vez que quiser adicionar outra faixa, você precisa responder sim e reiniciar a pesquisa do início. O que é um pouco desajeitado, mas, de outra forma, funciona muito bem como você esperaria. Claro, como mencionei, a interface de mixagem não pertence realmente ao menu de gravação. Ela pertence aqui no menu Tesoura, que é onde você encontra toda a manutenção coisas. Então, por exemplo, você pode ir para alterar nomes, caso não tenha nomeado um álbum ou uma faixa corretamente. E na verdade, é aqui que você tem que ir se quiser nomear faixas, porque quando você copia um disco, todas elas vêm como faixa 1, faixa 2, faixa 3. Você tem que entrar aqui e selecionar manualmente cada uma e renomeá-la. É muito tedioso, mas eu realmente não vejo como eles poderiam ter resolvido isso. Você também pode excluir músicas do dispositivo, um álbum de cada vez. E é aqui que você pode editar a lista de estilos ou gêneros. Agora você também pode mesclar gêneros. Como se eu fosse aqui e escolhesse rock e tivesse outras músicas aqui que foram marcadas com post-grunge e rock alternativo, e eu quisesse todas elas misturadas em conjunto. Então, eu poderia escolher mesclar. E então, escolher algo. E ele remarcaria tudo para aquele gênero pai. O que você não precisaria fazer com a música que copiou, você escolheria consistentes gêneros. Mas a loja de música permite a importação de MP3 externos. É um dos seus pontos de venda. Então, se você tivesse um PC e uma conexão com a internet, você poderia colocar seus 2 álbuns, obtidos legalmente aqui, e eles poderiam vir com um monte de gêneros estranhos, como Washington, o estilo da época. Agora sobre isso, você pensaria que ter uma interface de PC seria um grande trunfo. Claro que o dispositivo foi feito para ser autônomo, mas lembre-se de que costumava haver pessoas que tinham um PC, elas simplesmente não o tinham ligado o tempo todo. Eles ainda estariam dispostos a conectar seus PCs a essa coisa periodicamente para manutenção da biblioteca ou transferência de arquivos. E essas parecem opções realmente interessantes, certo? Você poderia conectar seu PC para ver toda a sua biblioteca de música, o que você não pode fazer efetivamente através do LCD. Você poderia criar listas de reprodução com uma interface de arrastar e soltar. Você poderia excluir músicas em massa. A lista de possibilidades é infinita. E claro, nada disso é possível. O suporte para PC é absolutamente austero. É como o software que você obtém para programar um microcontrolador, exceto que é pior porque ele geralmente tem uma janela feia, com um único botão que diz gravar arquivo. Este, por outro lado, não tem interface. Quero dizer, não há nenhum aplicativo real incluído neste dispositivo. Há apenas um driver de dispositivo USB e um plugin para o Music Match Jukebox. Se você estava por aí no início dos anos 2000, você se lembrará do Music Match Jukebox. Foi altamente divisivo, pelo que me lembro. Não sei dizer exatamente por que as pessoas o odiavam. Além do fato de que era um software comercial empacotado com quase tudo relacionado à música ou áudio por ano. Se você tivesse algum tocador de MP3 antigo, incluindo alguns dos iPods, na verdade, o disco incluído tentaria instalar o Music Match Jukebox no seu PC. E acho que todos nós ficamos cansados de ser empurrado. Como o McAfee, a versão incluída na loja de música é igual a todas as outras que já vi. Não foi personalizado de forma alguma. Ele faz as coisas normais do Music Match, que são tocar músicas, construir listas de reprodução e extração de CDs. Sim, é isso mesmo. A loja de música, um dispositivo que existe principalmente para copiar CDs e reproduzir MP3, SDE, inclui um programa que faz ambas as coisas, exceto com uma biblioteca gráfica, uma interface de navegação, suporte a teclado e mouse, e até mesmo pesquisa de metadados da internet para preencher automaticamente 3 tags. Quando você copia um disco, a única desvantagem real era que seu computador precisava estar ligado o dia todo, se você quisesse usá-lo para ouvir música, o que estava começando a se tornar uma coisa bem normal, de qualquer maneira. Então, talvez possamos ver algumas razões pelas quais essas jukeboxes nunca se tornaram tão populares de qualquer maneira. Uma vez que você importa alguns MP3 ou copia alguns CDs, você pode selecionar essas faixas na interface e usar a opção enviar para o dispositivo para transferi-las para a loja de música. E aí está. Esta não é apenas a única interface de PC em exibição aqui, mas o título da janela também descreve a única coisa que você pode fazer com ela. Este diálogo permite que você confirme quais faixas você está enviando e as envie. É isso. Ele não mostra o que já está no dispositivo, apenas uma contagem do espaço restante em disco em megabytes. E obviamente, como este dispositivo é tão incrivelmente anti-pirataria, não esperávamos poder extrair músicas dele. Mas ainda assim, isso nem permite que você veja se está duplicando dados se estiver enviando arquivos que já estão no dispositivo. Pior ainda, quando você diz para iniciar a transferência, ele pede para você digitar o nome de álbum, o que não faz sentido. Ele deveria apenas extrair isso do ID. 3 tags, certo? Mas isso não funciona. E eu acho que é porque a loja de música não sabe realmente o que são álbuns.
Ele entende artistas e títulos de faixas, mas é isso. Quando você copia um disco, ele realmente não cria um álbum. Eu acho que está apenas colocando todas as faixas em uma nova mixagem. Então, quando você pesquisa o título do álbum, você está apenas puxando a lista de reprodução pré-fabricada. Não há um conceito real de álbuns aqui. Então, quando você importa arquivos para Music Match, você não só é forçado a digitar manualmente um título, mas também só pode importar um CD por vez. Porque pense nisso. Se você selecionar faixas de vários álbuns e tentar enviá-las todas de uma vez, ele só pede um título de mixagem. Então todas elas serão comprimidas em uma lista de reprodução. Isso é um absurdo. Francamente, é realmente a cereja do bolo dessa coisa desajeitada. A interface do PC deveria ter resolvido o problema das importações em massa. Para qualquer um que já tenha algo copiado em seu PC, ou você sabe, queira comprar um monte de música online e simplesmente despejá-la em uma dessas coisas, você deve ser capaz de selecionar toda a sua biblioteca de correspondência de música e simplesmente enviá-la para esse dispositivo e então ir almoçar. Bem, ele transfere tudo lentamente em velocidades antigas de USB, 1,1, e volta mais tarde e encontra sua coleção inteira aqui no dispositivo. Mas não. Se você tem 30 CDs que você copiou em seu PC, você não pode iniciar o processo e ir embora. Você vai ter que ficar lá o tempo todo cuidando dele, esperando cada transferência ser concluída antes de começar a próxima manualmente, como se você estivesse copiando os discos no próprio dispositivo. E honestamente, isso é tão típico de um produto iDoisk ter um ótimo conceito com problemas de interface de usuário de partir o coração. A caixa da loja de música afirma que pode armazenar mais de 2.000 faixas, mas imagine colocá-las lá. É quase como se eles tivessem se esforçado para torná-lo o mais impraticável possível. A extração rápida de CD teria feito a diferença. Não! O gerenciamento de biblioteca do seu PC teria feito a diferença. Não! Importações em massa de um PC que fizessem sentido teriam ajudado, mas não. Todas as possibilidades para tornar essa coisa menos irritante de usar conforme o pretendido foram cortadas. Quero dizer, a Digimedia escreveu seu próprio driver USB personalizado para essa coisa. Eles tinham controle total. Teria sido trivial adicionar a capacidade de consultar a biblioteca e editar tags. Tem sido trivial criar mixagens na hora enquanto os arquivos são importados. Não importa se ele não entende o que é um álbum, basta fazê-los automaticamente com base no campo de 3 álbuns do ID. É difícil entender como eles chegaram a essas decisões. Parece mais óbvio fazer do jeito certo. Eles trabalharam duro para estragar tudo. Então, sim, isso tudo é bem deprimente da nossa perspectiva. De qualquer forma, vamos voltar um pouco. Se você é um entusiasta, o que eu chamo de usuário de contato total, alguém que consome cada parte do animal eletrônico e não deixa nada ser desperdiçado, então isso é um desastre de usabilidade. É uma ideia meio interessante, mas é prejudicada por uma interface de usuário desajeitada, conceitos de dados estranhos e limitações inexplicáveis. Além disso, é embalado em um case barato e feio como nerds. Muitos de nós não daríamos a mínima para essa coisa, mesmo quando era nova. E se você é um audiofilo, esqueça. Mas se você não é nenhuma dessas pessoas, se você não tem ouvidos de ouro, e não está tentando indexar uma biblioteca de 120 discos, se você é uma pessoa comum que compra um novo CD pop de vez em quando, que não tem ideias presunçosas sobre como as coisas devem ser projetadas, desde que funcionem honestamente. Este dispositivo funciona a princípio. Certamente há coisas que o tornariam mais atraente para qualquer pessoa, como um controle remoto ou uma interface de biblioteca que permite que você navegue pela sua mídia. Mas se formos honestos, isso ainda é muito legal como está, especialmente para a época e para o preço. O $450 parece um pouco caro, mas considere que este produto realmente tinha concorrência e sua concorrência custava muito mais. Havia outros dispositivos no mercado e eles tinham interfaces melhores, alguns até mesmo conectados à sua TV para oferecer uma biblioteca gráfica. Não consegui encontrar nenhuma foto de exemplo de como eram, mas eu realmente adoraria ter um algum dia. Eles também poderiam fazer áudio de maior qualidade e armazenar mais, e eles eram mais bem construídos e custavam de $800 a $1.000 ou mais. Eles não eram de nível básico, não eram para o homem comum. Eram para fanáticos por gadgets, como eu seria na época se tivesse dinheiro. Pioneiros e audiófilos, não pessoas que só queriam que sua biblioteca de CDs fosse um pouco mais conveniente para aquela pessoa. Isso funcionava muito bem depois que você configurava. Se você quisesse ouvir um álbum, você simplesmente entrava, digitava algumas letras do nome e apertava Go. Isso é inegavelmente muito bom para o ano 2000. Mesmo que você tivesse que fazer algum esforço inicial para fazer funcionar, eu acho que essa é a perspectiva certa a se ter. E o CEO da Digimedia, David Savage, pareceu concordar. Seus vários comunicados à imprensa sugeriam fortemente que ele estava focado naquele homem comum. Por exemplo, esta citação sobre vendas de música online.
As gravadoras acham que o selo é a marca, mas a maioria das pessoas não sabe qual selo as bandas em seus CDs são de. Os consumidores só querem a música. Claramente ele estava interessado naquele grupo demográfico que não sabia muito mais sobre música do que como ela soava. E ele provavelmente estava no caminho certo. Trocadilho totalmente intencional. Eu escrevi no roteiro. Como pode não ser intencional? A citação que eu deveria mencionar era sobre outro produto que eles estavam oferecendo chamado porta de áudio da internet. Sim, eles realmente o chamavam assim. E esse foi o terceiro produto que mencionei no começo. Aquele que eu nunca encontrarei. Mas isso preencheu a última parte desse ecossistema, e eu só vou cobrir isso brevemente, já que não há muitas informações disponíveis. Eu tenho que especular sobre isso. Pelo que eu posso dizer, parece que era um dispositivo com uma porta Ethernet, que você conectava ao serviço de internet de banda larga. Você podia usar uma tela sensível ao toque para comprar, ou pelo menos baixar. Uma revisão de revista, possivelmente imprecisa também, afirma que você poderia transferi-lo, e então transferir esses downloads diretamente para a loja de música. Essa é a produto Digimedia. Este não é o conceito genérico de loja divertida que usei na frase anterior. Então esse é o pacote completo, certo? Se você tivesse tudo isso, a porta de áudio ajudaria você a obter MP3. A loja de música armazenaria e deixaria você ouvi-los em casa. E a alma gêmea deixaria você levar sua música comprada com você. Agora isso presumia que outras empresas fariam parceria com a Dig Music para oferecer suporte para essa coisa. E duvido que essa iniciativa pudesse ter saído do papel. E exigia que você tivesse banda larga no ano 2000, mas provavelmente não fosse um entusiasta de PC. O que provavelmente não era muito provável. Mas supondo que de alguma forma isso tivesse funcionado, poderíamos ter acabado com a situação fascinante de um bando de pessoas com enormes coleções de MT3, conexões de internet de banda larga e nenhum computador. O que acho que todos podemos concordar que teria sido deliciosamente estranho. Nós realmente perdemos algo especial aqui. Então, de qualquer forma, vamos dar uma olhada na alma gêmea agora e ver o que essa experiência móvel de esquisitos nocionais teria tipo. Agora, vou ser franco com você mais uma vez. Este é o MP3 player mais barato que já peguei pessoalmente. Não é o menor, mas é definitivamente o mais barato. Este tem um clipe de cinto de plástico e nem é uau. Eu nunca tinha tentado dobrar isso antes. Isso vai quebrar na primeira vez que você colocar no seu cinto. Isso nem é real. Uau. Isso é incrível. Isso é uma droga. Inacreditavelmente, ele também funciona com pilhas AA. Mas isso não era incomum na época. Na verdade, eu tinha vários MT3 players que funcionavam com essas pilhas também. Mas eles ficam nesse pequeno pacote que você tem que desparafusar. Tipo, você realmente tem que pegar uma chave de fenda. Então você não consegue fazer isso com os dedos. Aí está. Isso resolveu. Então eles vivem neste pequeno pacote aqui. E tem esta pequena cavidade aqui que parece conter um circuito de carga ou algo assim. Mas na verdade, está quase vazio. Há apenas uma pequena placa de circuito lá dentro com um bypass para o conector de alimentação DC. Porque por algum motivo, é muito difícil tirar este plug, porque não é de borracha como deveria ser. É feito de um plástico horrível também. Acho que acabou de sair. De qualquer forma, isso tem um conector DC. Então você poderia realmente usar esta coisa com um adaptador AC por algum motivo. Não tenho certeza do porquê você faria isso, mas acho que você poderia se quisesse. A qualidade de construção tem o mesmo preço baixo geral da loja de música, o mesmo plástico frágil e tinta prateada. E o LCD é do tipo convencional. Você sabe, não é uma de pontos. Ele só tem alguns conjuntos de dígitos fixos. Então temos o número da faixa aqui e a reprodução atual posição. E então, para coisas como repetir ou embaralhar, ele tem formas predeterminadas. Então, se eu pressionar o botão de recurso aqui, tem o EQ, repetir, embaralhar, e então temos um recurso de escanear e apagar. Curiosamente, não tenho certeza do porquê você faria isso. Então, se você selecionar o ícone da bateria, é assim que você o desliga. Não há luz de fundo nele. E os botões são a borracha mais macia que você já sentiu na vida. E além de repetir e embaralhar, ele tem os mesmos controles da loja de música. Reproduzir, pausar, próxima faixa anterior e um controle de volume que você não pode procurar dentro de uma música. Você só pode pular entre as faixas. E é basicamente isso. É tudo o que essa coisa faz. É um dos tocadores de MP3 mais simples que já vi, provavelmente no mesmo nível de um Rio. Eu nunca tive um, então não tenho certeza. Mas você sabe, ele toca faixas. O que mais eu deveria fazer? Mas a configuração do equalizador. Isso é interessante. Eu mencionei que você pode ligar o EQ, mas não há interface para configurá-lo, e por padrão, ele apenas atua como reforço de graves. Não há opção para ajustá-lo no próprio dispositivo, e pode ser isso. Havia dispositivos que tinham apenas reforço de graves e nada mais.
mas este tem um pouco mais acontecendo. Se você comprasse o Soulmate sozinho, ele vinha com um cabo de interface paralelo ou USB, e você poderia conectá-lo ao seu PC para carregar arquivos ou executar um programa para definir o EQ. Ele só tem controles deslizantes de graves e agudos, mas você sabe, pelo menos ele está lá. Então você pode alterá-lo de um reforço de graves para um reforço de agudos, se for isso que você quiser fazer. Mas o kit combinado não parece vir com este cabo, então você não pode configurá-lo no seu PC. Você pode, no entanto, definir o EQ na loja de música, mas da maneira mais estranha que se possa imaginar. Adivinha? Estamos falando sobre gêneros novamente. Se eu for editar gêneros, desculpe, mudar estilos e editar blues, posso renomeá-lo, posso mesclá-lo, ou posso definir as configurações de equalização e a graves e agudos. Eles estão vinculados a gêneros. Então, se você quiser aumentar os graves de uma faixa, mas não de outra, terá que criar gêneros separados para colocá-los. É provavelmente por isso que isso chama de estilos em vez de gêneros. O mais selvagem é que essas configurações nem se aplicam à loja de música em si. Eles não fazem nada aqui. Eles só entram em vigor quando as músicas são transferidas para a alma gêmea. Sim, esta é uma solução muito estranha, para dizer o mínimo. Mas, para ser justo, também não há lugar no dispositivo para colocar essas configurações de equalização. A tela não tem espaço para elas. Então, acho que eles fizeram o que podiam. E claro, a tela também não mostra nenhuma informação da faixa, nenhum artista, nenhum álbum, nenhuma visualização da biblioteca. Nada disso. E isso tudo faz sentido porque, como a maioria dos tocadores de MP3 contemporâneos, este tem muito pouca capacidade. Não está claro na documentação exatamente quanto armazenamento ele tem. Mas vários comunicados de imprensa sugerem que são 48 megas. Embora possa ter sido melhorado em uma versão posterior para 64 megas, se isso fosse lançado. Agora, para seu crédito, isso é mais capacidade do que o Rio tinha, mas também era 2 anos mais velho. E aquele poderia ser expandido, enquanto este não pode. Com 128, o Soulmate pode armazenar cerca de 1 hora de música, o que não é tão ruim. Mas isso significa que, por si só, é mais uma vez apenas um substituto inferior para um tocador de CD. Combinado com a loja de música, no entanto, ele realmente tem algum valor. Como mencionei, esta aba no meio da loja de música esconde a porta de encaixe para o Soulmate. E, claro, o Soulmate tem um conector de acoplamento na lateral sob uma capa absolutamente detestável. Isso deve ser feito de algum tipo de borracha. Deveria ter uma pequena aba a ele, mas na verdade é algum tipo de plástico, e não tem nada que você possa segurar. Então é quase impossível puxar isso para fora sem uma chave de fenda para mexer. Mesmo assim, ele simplesmente fica preso no buraco. Então, uma vez que ele está fora, ele meio que balança nessa pequena corda, e o plug acaba sendo um conector de borda de placa extremamente grosso, como você veria em um cartucho de jogo Atari 2600. De qualquer forma, para encaixar o player, você tem que segurar essa coisinha horrível para fora do caminho. E então você a coloca no slot. E meio que balança porque não tem como pregá-la na primeira tentativa. As tolerâncias aqui são simplesmente horríveis. Então você só tem que balançar e eventualmente ela se encaixará no lugar. Na verdade, eu bloqueei a loja de música enquanto conectava isso umas 6 vezes. E eu acho que é porque a porta fica, você sabe, com rosca cruzada e causa um curto no barramento de dados da CPU, então isso é uma droga. De qualquer forma, uma vez que ele é encaixado, a tecla programável direita se transforma nessa seta. Isso coloca você no modo de transferência. Você obtém a interface de pesquisa novamente e você pode selecionar, você sabe, um álbum inteiro, ou um mix, ou uma faixa normalmente. E então basta pressionar o botão para enviá-la para o dispositivo. Agora, se você tentar enviar várias faixas de uma vez e for muita coisa para caber no dispositivo, ele informa com esta mensagem extremamente cômica de música muito longa. Agora, um dispositivo menor simplesmente daria erro neste ponto. Demais, não dá. Mas aqui você pode clicar em preencher, o que copiará as faixas até que o dispositivo fique sem espaço. Ou você pode percorrer a lista e excluir as faixas uma de cada vez, até que diga que a música cabe. Este é realmente um recurso muito bom. Como eu disse, eles não precisavam realmente fazer isso. Eles poderiam ter dito, que pena, e você tem que voltar e fazer uma mixagem menor que o dispositivo. Claro, só é um recurso legal se você sabe que ele está lá. Eu tive que ler o manual porque não era óbvio para mim nesta interface que eu poderia fazer isso. Depois de reduzir, basta clicar em transferir e tudo começará empurrando para o dispositivo. Então, uma vez feito, você pode simplesmente retirar a alma gêmea e levá-la com você. Isso funciona como você esperaria.
Mas algo interessante acontece agora se tentarmos tocar esse álbum na loja de música, porque essa coisa está tão preocupada em prevenir a pirataria que na verdade aplica medidas de DRM aqui. Então, uma vez que você envia uma música para uma alma gêmea, ela fica bloqueada. E você não pode tocá-la na loja de música ou transferi-la para outra alma gêmea. Então, ela se comporta como se você tivesse apenas uma cópia física da música que só pode ser tocada em um lugar por vez. Que é exatamente o que a RIA sempre quis. Para desbloquear uma faixa, você tem que conectar a alma gêmea novamente e deixar a loja de música limpar o dispositivo inteiro. Você não pode fazer isso uma faixa de cada vez. E isso ilustra o quão ruim foi a escolha do nome deste dispositivo, porque a mensagem que ele imprime é: você deseja apagar a alma gêmea. Eles não poderiam ter tornado isso mais estranho. Sim. Apagando o DRM da alma gêmea à parte, a maneira como eles funcionam juntos é realmente muito boa. Você coloca o player, digita o que deseja, aperta o botão e está lá. E não é apenas conveniente, é rápido também. Na verdade, a velocidade com que isso transfere fez uma verdadeira bagunça quando tentei gravar este vídeo pela primeira vez. O manual afirma que leva 20 segundos para transferir 60 minutos de música para esta coisa. E isso seria absurdamente rápido para esta época. Pela minha matemática, isso é cerca de 2,4 megabytes por segundo. Ou muito mais rápido do que a memória flash contemporânea deveria ser. Então, escrevi um script sobre o quão chocantemente rápido isso era. Mas enquanto eu estava gravando, fiquei desconfiado e cronometrei eu mesmo. E descobri que é mais como 30 segundos. Isso é apenas cerca de 1,6 megabytes por segundo, o que não é tão rápido quanto eu pensava. E tenho quase certeza de que a DigMedia estava falando sobre 60 minutos de música de baixa taxa de bits, então não estava realmente preenchendo o dispositivo inteiro. Mas mesmo assim, isso ainda parecia curiosamente rápido. Não consegui encontrar números concretos sobre a velocidade típica da memória flash de consumidor naquela época, mas, até onde sei, isso está no mesmo nível de alguns dos cartões Flash Compact, mais caros que estavam sendo vendidos naquela época. 10 ou 12 modelos de velocidade que a Lexar estava vendendo para fotógrafos profissionais. Não faz sentido que este tocador de MP3 ultra barato tenha algo tão bom dentro. Na verdade, desenterrei e testei um cartão de mídia inteligente de 32 MB para comparação. Achei que isso é atípico para um cartão de memória de consumidor na época, e o melhor número que ele poderia produzir para a velocidade de gravação era cerca de 0,4 megabytes por segundo, o que parece muito mais com agora. Pode ser o leitor de cartão, o culpado aqui. Admito que não me lembro quão perto é o USB 1,1 chegou de sua taxa de transferência de 12 megabits reivindicada na prática. Então talvez esse seja o problema. E de fato, o manual da loja de música tem estimativas de quanto tempo levaria para encher a alma gêmea diretamente do seu PC. E enquanto a estimativa da porta paralela é, sem surpresas cômico, 20 minutos inteiros. Eles também afirmam que o USB levaria 3 minutos. Isso é apenas cerca de 250 kb segundo, o que está muito longe de 12 megabits. Agora tenho certeza de que a loja de música e a alma gêmea usam uma interface proprietária de alta velocidade que não seria afetada por nenhum gargalo em uma interface genérica como o USB. Então talvez seja só isso. Mas ainda assim, essa velocidade de gravação parece curiosamente rápida para um produto de consumo barato. E além disso, há uma outra peculiaridade neste dispositivo que realmente me fez suspeitar que algo estranho estava acontecendo lá dentro. Na maior parte, a alma gêmea é um MP3 player chato, mas funcional. Não tem nenhum problema real, exceto por um. Se as baterias acabarem, todas as músicas nele desaparecem. Vou te mostrar. Tenho 14 faixas neste dispositivo agora. Lá vamos nós. Obviamente, tenho música aqui. Agora vamos tirar a bateria e colocá-la de volta. Zero faixas? Elas se foram. Agora só há uma explicação real para isto. Eu sei que alguns de vocês estão ofegantes agora. É uma explicação muito estranha, e não tenho certeza se estou certo sobre isso, mas acho que estou. Vou abrir isso e mostrar o que tem dentro. Talvez alguém possa verificar isso nos comentários, mas eu vou dizer primeiro. Se você está se perguntando isso, não te ferra. Em relação ao DRM, todas as suas músicas transferidas são bloqueadas em uma chave que é incorporada ao hardware do player. Então, mesmo que essa coisa seja apagada quando você acoplá-la, ela ainda desbloqueará tudo na loja de música. Então, de qualquer forma, vamos abrir essa coisa. A bateria sai primeiro, e agora sabemos por que ela é parafusada. Em vez de usar uma aba como qualquer outro dispositivo de consumo, se as baterias caíssem por acidente, você perderia todas as suas músicas. Então, eles não queriam correr nenhum risco. O resto disso se desmonta com apenas 4 parafusos. E então, as duas metades do case se separam. E isso é mais disso uma coisa estranha de plástico flexível, não de borracha. Então eu não levaria essa coisa para a chuva.
Dentro temos uma configuração bem típica. Eu tenho uma única placa, bem compactada em ambos os lados. Deste lado, temos o LCD. Este é o microcontrolador PIC, basicamente a CPU de todo o dispositivo. E do outro lado, temos esses dois chips aqui, que estão fazendo a maior parte do trabalho. Eles são rotulados como micro nas micronis, algo assim. Um deles é rotulado como DAC 3550A, que é um conversor de áudio digital para analógico. E o outro é o MAS 3507D, que é um decodificador de MP3 integrado. Podemos fazer algumas suposições seguras aqui. Os microcontroladores dessa época não eram rápidos o suficiente para decodificar MP3, então podemos supor que o chip PIC apenas manipula a entrada do usuário e controla o LCD. E então ele passa o resto do tempo apenas pegando dados de MP3 do armazenamento, que são esses três aqui, e enviando para o DEC, que então envia para o DEC. Isso tornaria este o design de tocador de MP3 mais simples possível. Então, a única questão que resta é que tipo de chips são esses? Agora, em um dispositivo típico, cada um seria um módulo flash NAND de 16 megas. Mas o flash não perde seu conteúdo quando você o desliga. Então duvido que eles também sejam da marca IBM. E tenho quase certeza de que a IBM nunca teve uma divisão de memória flash. Então, embora o Google não consiga encontrar nenhum resultado sobre esses números de peça, dado o comportamento, tenho quase certeza de que esses são chips de RAM estática. A RAM estática, ou RAM, é semelhante à RAM dinâmica, ou DRAM, que usamos em nossos PCs hoje. A DRAM é extremamente rápida, mas é volátil, o que significa que se você não atualizar constantemente o conteúdo da sua memória, eles simplesmente evaporarão. A RAM estática é muito semelhante e foi realmente usada em alguns PCs até a era 386. Ainda é muito rápida e ainda é volátil, mas há uma diferença importante. Tudo o que ele precisa para manter o conteúdo da memória vivo é um fornecimento contínuo de energia CC. Ele não requer nenhum circuito de atualização complexo. Então, se você gravar alguns MP3 nesses chips e mantê-los ligados, você pode ler esses arquivos de volta quando quiser. E parece absurdo usar SRAM assim, mas ei, foi assim que seu cartucho Zelda salvou seus jogos. Ele os gravou em um chip SRAM alimentado por bateria. E alguns desses chips ainda estão funcionando 3 décadas depois. Na verdade, a alma gêmea pode supostamente ficar ociosa em um conjunto de pilhas AA por cerca de 2 semanas ou mais se não houver nada nele. A duração da bateria no manual, na verdade, diz 2 semanas com conteúdo. 3 semanas sem. Porque se estiver vazia, bem, não há razão para manter a RAM viva. Ele não está armazenando nada, então a palheta a desliga para economizar bateria. E se você mantê-lo no dock quando não estiver usando, ele vai durar ainda mais, já que o dock alimenta a RAM diretamente. Ok? Então, literalmente, como eu estava prestes a... Para clicar em renderizar no lançamento final deste vídeo, um dos meus clientes encontrou a folha de dados dos módulos RAM. Eu procurei por ela várias vezes e nunca encontrei, mas de alguma forma eles a desenterraram. E acontece que não é RAM estática, é SDRAM, assim como o que usávamos em PCs na época. Mas isso não é realmente uma decepção, porque ainda é algo bem estranho. Normalmente você precisa de um controlador dedicado para lidar com o processo de atualização da DRAM. Eu tinha certeza de que uma imagem não conseguiria lidar com isso, ou pelo menos você não gostaria de depender dela. E eu também tinha certeza de que isso consumiria muita energia deixar essa unidade constantemente funcionando em modo de espera. Então, como não vi um controlador de memória, nem considerei DRAM como uma possibilidade. Mas acontece que esses módulos em particular suportam um modo de economia de energia, no qual eles podem ser instruídos a atualizar seus próprios conteúdos, sem um controlador externo. Então, funcionalmente, eles podem muito bem ser RAM estática, porque você só precisa fornecer energia CEC constante para manter seus conteúdos e, como o circuito interno está fazendo o mínimo para mantê-los atualizados, você economiza 1 tonelada de energia em comparação com qualquer solução externa. Não sei se este é um recurso comum em DRAM, mas eu certamente não esperava por isso. E, efetivamente, tudo o mais que estou prestes a dizer ainda se aplica. Eu só queria uma divulgação completa. Agora, é extremamente engraçado para mim que esta empresa tenha feito um Media Player que descarrega suas baterias mais rápido se houver música nele, mas também faz muito sentido. Isso provavelmente era mais barato do que a memória flash e funciona bem para o caso de uso a que se destina. Você não precisa que dure anos no armazenamento, quando a expectativa é que o usuário vá limpá-lo e recarregá-lo provavelmente todos os dias. E como a capacidade é tão pequena, perder tudo quando ele fica sem energia não é um grande problema. Você pode simplesmente recarregá-lo e é ainda menos problemático, porque recarregar a coisa leva tão pouco tempo. E isso provavelmente é um grande motivador aqui. Eu suspeito que o Soulmate foi o MP3 Player de transferência mais rápido de seu tempo quando usado com a loja de música, porque a nave-mãe aqui poderia simplesmente despejar dados diretamente no chips RAM, basicamente tão rápido quanto ele pode carregá-los do disco rígido drive. E essa velocidade tornou isso incrivelmente conveniente em comparação com a concorrência, pelo menos eu acho.
não são exatamente pods legais. Eu não olhei para 1000 outros tocadores de MP3, mas com toda a minha reclamação sobre aqueles tocadores de MP3, com um armazenamento minúsculo forçando você a tomar suas decisões musicais antes de sair de casa. Bem, este pode não resolver o problema, mas pelo menos permite que você faça isso em questão de segundos em vez de minutos. E sem ter que mexer no seu PC. Mesmo se você estiver pronto para sair de casa quando perceber que esqueceu de recarregar seu tocador, você pode simplesmente conectá-lo a esta coisa. Tocar um álbum de facada no Oeste. Clicar em transferir e meio minuto depois você está pronto para ir. É quase tão rápido quanto pegar um CD. E eu acho que é isso que a Didi Media pensou que faria isso se destacar. Se você não pode armazenar mais de um disco, pelo menos faça a troca desse disco proverbial muito, muito rápido. A única desvantagem real da solução é o fato de que você não pode alterar baterias. Eu certamente me lembro de levar meus tocadores de CD e fita comigo para todo lugar, e trazer um par de baterias duplas, das quais acabei precisando. Não raramente, mas se isso acabar enquanto você estiver correndo, bem, você está sem sorte. Todas as baterias extras do mundo não vão trazer sua música de volta. Então, mais uma vez, isso se compara mal a um tocador de CD. Mas também é possível que essa limitação não fosse tão ruim. Em ambos os lados desta placa, há essas pequenas latas de metal que parecem células botão de lítio. Foi o que pensei que fossem no início, especialmente porque cada uma delas media menos de 1 volt, o que faria sentido para baterias de 22 anos desse tamanho. Mas percebi que estava errado. Estas são SCT serigrafadas e carimbadas com ELNA 3,3 volts e 0,2 alguma coisa. Agora esse símbolo de unidade está escondido atrás de um fio, mas aposto que é 0,22 farads. Esses são claramente supercapacitores, capacitores com densidade de energia anormalmente alta, e hoje em dia são usados para todo tipo de coisa. Eles são quase como baterias de baixa capacidade, mas eu nem sabia que elas existiam no ano 2000. Isso é um palpite total, mas sinto que o Soulmate pode ter sido um dos primeiros produtos de consumo a conter uma. Agora, minha suposição é que eles foram feitos para resolver esse problema. Eles deveriam carregar as baterias, já que os supercapacitores carregam quase instantaneamente, e então, eles poderiam fornecer alguns segundos de vida para o SRAM. Apenas o suficiente para um período de carência, para você trocar as células sem perder toda a sua música. Mas se esse era o plano, não parece funcionar. Como você viu, o player apaga quase instantaneamente assim que você remove as baterias. Então, talvez eles tenham falhado, ou não façam o que eu penso. Mas não tenho certeza para que mais eles poderiam servir. E eu gostaria de imaginar que a mídia DJI pelo menos tentou resolver esse problema, porque é realmente um problema. De qualquer forma, tendo revelado os mistérios da alma gêmea, acho que é justo que abramos a loja de música também. Não é tão incomum, mas nos dará uma resposta para uma pergunta importante. Por que o processo de extração de CD é tão lento? Esta unidade se desmonta com 6 parafusos inseridos no plástico e ao abri-la você precisa ter cuidado para não rasgar o pequeno cabo de fita Mylar que conecta ao LCD. E então, esta proteção de metal simplesmente se levanta e lá está a maior parte do dispositivo. Vários chips estão sob este disco rígido de 4.200 revoluções por minuto. Então desparafusei o transporte do CD-ROM para que pudéssemos virar a placa-mãe aqui para cima. E agora podemos deslizar o disco rígido para fora. Agora, este mecanismo de CD-ROM é uma espécie de coisa incomum. Acho que pode ter sido vendido como um módulo industrial, porque realmente não está aqui nem ali. Ele tem a mola carregada fuso, no qual você coloca o disco, como você encontraria em um CD player portátil. Mas então ele tem uma interface de dados ID nativa de 40 pinos, e um conector Molex de 4 pinos estilo PC. Então eu pensei por um minuto que isso poderia ser como um CD-ROM de PC eviscerado. Mas então ele não teria o fuso com mola, e eu não acho que teria todos esses cabeçalhos na lateral. Há toda essa fileira de cabeçalhos de pinos sem rótulo na lateral em vez de na parte de trás, onde você esperaria em um PC CD-ROM. E pelo menos um deles estou bem confiante. É a saída de áudio analógica porque esse é exatamente o mesmo plug que você vê em todas as unidades de CD-ROM de PC. Mas o fio azul aqui, por exemplo, é para o interruptor da tampa. Esse é o microinterruptor aqui que informa quando a porta está aberta. E esse interruptor, na verdade, vai para a placa principal aqui. Então ele poderia informar ao processador se a porta está aberta. E então o sinal passa para o mecanismo do CD-ROM. Então, assim que você o abre, ele pode parar de tocar imediatamente. Há apenas uma outra conexão aqui, que é esse cara, e é áudio digital. Eu o examinei para ter certeza de que é definitivamente digital, e não tenho certeza de qual protocolo é. Mas suspeito que seja SpeedDiff, já que a maioria dos PC CD-ROMs tem isso como uma opção de saída. E também porque o chip C
8412, aqui é um decodificador AE Speed F, então parece provável. De qualquer forma, ele emite áudio. E é isso que torna esse dispositivo tão estranho. Eu suspeito que o CD-ROM pode se conectar à placa-mãe por meio do que parece ser uma interface ID. Mas ele não envia áudio por isso, e podemos realmente provar isso. Deixe-me conectá-lo novamente. E agora vou apenas desconectar aquele pequeno fio vermelho. Ups! Ups! Lá se vai o som. E então, se eu conectá-lo novamente, ele volta imediatamente. Não sou especialista em engenharia reversa, mas acho que entendo o que está acontecendo aqui. Veja, cada CD-ROM tem a capacidade interna de reproduzir áudio de CD. E de fato, alguns drives de PC antigamente tinham até botões de reprodução e conectores de fone de ouvido integrados. E se você simplesmente conectasse um deles na energia sem conexão de dados, você poderia usá-lo como um CD player independente. E durante grande parte da história, quando você tocava um CD no seu PC, tudo o que acontecia era que sua máquina dizia ao drive para procurar uma faixa específica e começar a tocar. E então o circuito do drive cuidava do resto. Ele decodificava o áudio do CD, convertia para analógico, canalizava esse sinal analógico para sua placa de som que o retransmitia para seus alto-falantes. E pronto! Seu computador não tinha nada a ver com o processo de reprodução uma vez iniciado. E o mesmo é verdade com este dispositivo. Ele tem essa interface ID, mas ela é usada apenas para enviar comandos de reprodução, pausa e mudança de faixa. Ele não manipula nenhum dado de áudio que ultrapassa a velocidade da saída digital. Então vou dar uma olhada nos chips na placa aqui e tentar como eles lidam com essa saída. Os principais players são este chip rotulado ARM ASIC E950, que não consigo procurar, mas pode ser uma CPU. Talvez seja isso que a parte do braço significa. Há um processador de sinal digital Motorola, um FPGA Actel. Temos o decodificador de áudio SpeedIF aqui. Então, um conversor analógico digital e um chip amplificador, bem como cerca de 5 MB de RAM onboard. Como não vejo um chip decodificador de MP3 dedicado aqui como vimos no Solmate, estou assumindo que a funcionalidade de MP3 está no FPGA. E quando você copia um disco, provavelmente funciona mais ou menos assim. Assim, a CPU diz ao CD-ROM para começar a tocar uma faixa. Uma vez iniciado, o áudio começa a fluir para o decodificador SpeedIF, que começa a colocar amostras de áudio serial no FPGA, onde são compactadas para MP3 e gravadas na RAM. Enquanto isso, a CPU pega as amostras compactadas conforme elas são depositadas e grava-as no disco rígido. Enquanto isso, o FPGA separa as amostras e as encaminha para o DAC, que então as envia pelos conectores RCA e depois pelo amplificador para o conector de fone de ouvido. E claro, se você estiver apenas tocando um CD, ele pula a etapa de compressão. E se você estiver tocando um MP3, tudo isso acontece ao contrário. A CPU copia amostras do disco rígido para a RAM, e então o FPGA as carrega, decodifica, e o resto é o mesmo. Agora, tudo isso parece plausível para mim, exceto que eu deixei de fora esse grande chip processador de sinal digital. Não tenho certeza para que isso está aqui, já que não há opções de processamento de áudio. Não há nem mesmo um equalizador básico. Então meu melhor palpite é que isso está convertendo entre formatos de amostra, como talvez o FPGA envie cada amostra do decodificador SpeedIF para o DCP para que ela seja esmagada, ou expandida, ou troque ou... Você sabe, o bit significativo, ou algo assim. E pode haver outros problemas com minha ordem de operações aqui, mas tenho certeza de que entendi o básico corretamente. E de qualquer forma, esta é a resposta para a nossa pergunta. A loja de música copia CDs em um X porque não está realmente agindo como um computador. Não está copiando o áudio do disco como blocos de dados. Em vez disso, é mais como conectar um gravador na saída de um CD player e simplesmente apertar o botão de gravar. Quero dizer, claro, é digital em vez de analógico e usa a interface ID para reconhecer quando uma faixa termina para que possa começar a gravar em um novo arquivo. Essas coisas o tornam mais limpo do que a abordagem típica do buraco analógico, mas de outra forma, está apenas sugando o som do aux jack, por assim dizer. Vou ser honesto aqui. Isso está um pouco acima da minha cabeça, certo? Na verdade, não sei se eles poderiam ter melhorado essa situação e não entendo completamente como o áudio de CD funciona. Sei que a opção de reproduzir música em tempo real por uma interface ID, uma técnica que aparentemente é chamada de extração de áudio digital, foi notoriamente instável por muitos anos. Eu nunca consegui fazê-lo funcionar até provavelmente o final dos anos 2000. Também aprendi enquanto pesquisava para este vídeo que mesmo Music Match Jukebox, pelo menos nessa época, não habilitava isso por padrão. Aparentemente, ele simplesmente não era muito confiável. Em vez disso, ele cometeu crimes ainda piores do que essa coisa. A loja de música Quits Credit, pelo menos grava de um fluxo de áudio digital.
Presumivelmente, a saída SPDIF é sem perdas. Não que isso conte muito, já que é imediatamente esmagado para 128 kb. Ele está tentando Music Match, no entanto, por padrão também copia em uma velocidade e captura a saída do CD pela entrada de áudio analógica da sua placa de som. E pelo que li, essa era frequentemente a única opção disponível. Algumas unidades simplesmente não produziam áudio digital. Então, apesar da minha fanfarronice anterior sobre o quão inferior isso é apenas copiar seus CDs no seu PC com software livre, a menos que você tenha a sorte de ter o hardware certo, os resultados da loja de música tecnicamente usaram um caminho de sinal mais puro. Então talvez a técnica de extração de áudio digital não estivesse madura o suficiente para ser usada no ano 2000 de média. Ou talvez a CPU, a RAM e o disco rígido que eles escolheram não fossem rápidos o suficiente para lidar com um fluxo de dados de CD-ROM de alta velocidade. Então, eles tiveram que usar chips prontos que só funcionavam em um X. Qualquer um parece possível, e eu nunca saberei a resposta, embora eu saiba que o disco rígido não desempenha um papel. Por que eu escrevi isso? Obviamente isso pode gravar mais rápido do que isso. O que há de errado comigo? Mas esse é um dos vários problemas com a loja de música que parecem mais artefatos da época do que erros por parte dos designers. Oh, não me entenda mal. Esse sistema é barato, ruim e estranho. Mas quando tudo estiver dito e feito, não tenho certeza se eles poderiam tê-lo projetado muito melhor pelo preço. Eu só acho que eles deveriam ter aumentado um pouco o preço. Eu acho que havia um mercado consumidor de baixo a médio porte que teria apreciado essa coisa se fosse um pouco mais rápida, um pouco melhor construída, tivesse uma interface melhor e um portátil de maior capacidade de jogador. Basicamente, se custasse $550 em vez de $450, provavelmente teria tido mais sucesso. Por um lado, suspeito fortemente que este seja o único produto desse tipo que já foi estocado em lojas de varejo. O preço e o conjunto de recursos de todos os dispositivos contemporâneos que encontrei parecem coisas que você teria pedido pelo correio. Bem, este é um tipo de produto de compra por impulso, mas, por outro lado, acho que podemos ver como o comprador deste espécime se sentiu a respeito dele. Eles levaram a caixa para casa, abriram, fizeram uma careta, testaram o dispositivo por alguns minutos, e então o colocaram de volta na caixa, apenas para descobrir que a Compusa não aceitaria a devolução de um item em liquidação. Momento em que o colocaram no sótão, pelas próximas 2 décadas. Acho que a DDG Media queria vender isso para pessoas comuns, mas eles miraram muito baixo, sem perceber que o consumidor básico que eles estavam almejando não estaria disposto a desembolsar o $450 por algo tão confuso e tedioso. O ouvinte um pouco mais dedicado não estaria disposto a desembolsar o $450 por algo tão básico. E o apreciador sério de música não estaria disposto a comprar algo com qualidade de áudio tão ruim, quando poderia gastar o dobro em algo que poderia fazer MP3 de 160 a 320 kilobits. Agora, outro ângulo completamente diferente é a opinião da minha namorada de que isso não era para qualquer tipo de pessoa comum, que era realmente algo que você deveria comprar para seu filho adolescente. Esse é um ponto justo. E, de fato, a arte da caixa em algum lugar aqui. Lá vamos nós. Há uma criança que eu acho que está bem. Talvez seja esse o caso, mas algo sobre isso não soa muito verdadeiro para mim. Parece um pouco demais para colocar na cômoda de Ferris Bueller, mas talvez eu esteja pensando demais. Especulações de mercado à parte, o que é realmente intrigante para mim é que, apesar da marcha da tecnologia, você poderia usar isso hoje e funcionaria exatamente tão bem quanto sempre funcionou. Se você é uma daquelas pessoas que não consegue ouvir as diferenças em MP3 de 128 kilobits, então este é um reprodutor de áudio digital perfeitamente viável para seu sistema hi-fi. E apesar da minha leve crítica ao UI, até ele tem algumas vantagens. Ele é muito simples e muito responsivo, e o recurso de busca alfanumérica universal significa que é muito mais rápido encontrar música nele do que na maioria dos outros dispositivos desse tipo que eu conheço. Para um produto de 22 anos, isso é bem impressionante. Então eu suspeito que esta seja outra vítima do problema do futuro incerto do ano 2000, onde as empresas no início dos anos 2000 simplesmente não sabiam o que estava por vir, ou quem era o mercado realmente. Talvez essa coisa tenha fracassado apenas porque os PCs se tornaram populares tão rapidamente que se tornou discutível. As pessoas estavam bem em apenas tocar todas as suas músicas no PC. Elas previram uma seletividade que na verdade não existia. Mas nunca saberemos. E neste ponto, isso é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no meu canal para eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se, ative as notificações se quiser saber quando eu postar coisas novas, já que estou meio que de volta a uma rotina normal ultimamente. Se você realmente gosta disso, no entanto, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Eu não conseguiria fazer o que faço sem a ajuda deles, porque esse dispositivo pode ter me custado apenas $20 hoje. Mas em outra realidade eu teria comprado um do Reino Unido, eBay, por $400. E não posso me dar ao luxo desse tipo de brincadeira.
Sou incrivelmente grato a todos que estão mantendo as luzes acesas aqui. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.